Bom dia, meus irmãos. Graça e paz seja sobre todos vocês. Amém? Dia maravilhoso, né? O dia da ressurreição, mais uma vez que nós podemos estar aqui neste local, reunidos para ouvir a palavra de Deus e realmente dar glórias devida àquele que é único e de receber a nossa adoração. Estamos no capítulo 7 de Romanos. E estamos indo para o final da nossa série. Agora é a hora que você faz... Mas nós temos ainda mais um capítulo ainda para a gente poder discorrer aqui na frente. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 7 e teremos ainda o capítulo 8 para a semana que vem darmos início. Então, eu quero te pedir um favor, primeiro, que você possa me ofertar a sua atenção. Então, faça o mínimo de movimentação possível para que a gente possa se concentrar aqui na palavra de Deus e também você não atrapalhar os seus irmãos que estão à sua volta, tá ok? Então nós vamos dar início, mais uma vez, à série de mensagens hoje sobre o poder de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: a lei é algo ruim? Ok? Este é o tema do dia de hoje. E a porção que nós estaremos lendo está em Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Eu estarei lendo as escrituras aqui na versão da NVI, tá bom? Então eu gostaria de chamar todos vocês, a igreja, para ficar de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 7. Diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Esta é a porção das Escrituras para hoje. Curve sua cabeça, vamos orar? Senhor, nosso Deus,
Tu és o nosso Pai eterno. E rendemos glórias a Ti, Senhor. Sabemos que Tu és santo, Tu és bom, Tu és inigualável, Deus. Não há outro como Tu. Nós aqui estamos reunidos hoje como Tua igreja, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos arrebanhou para podermos ouvir a Tua palavra e sermos cheios do Teu Santo Espírito. Damos glórias a Ti por meio de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor se revela a cada dia pelas Suas Escrituras. E sabemos que o desejo do Seu coração é ser conhecido por aqueles que o Senhor criou. Agora, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a minha vida, Pai, para termos a compreensão das Escrituras hoje, não para ela ficar na nossa mente, Senhor, mas para que ela possa descer no nosso coração e trazer direção para as nossas vidas. Pai, eu tenho total entendimento das minhas fraquezas, das minhas limitações, Pai, para expor as Escrituras. Por isso eu te peço que Teu Espírito Santo faça a boa obra no coração dos meus irmãos e realmente fale a eles neste dia, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, Senhor. Podem se assentar. Bem, meus irmãos, na semana passada, o pastor Leandro Vieira, ele nos trouxe a menção no capítulo 7, ali do versículo 1 ao 6, que nós estávamos casados com a lei. E nós éramos escravos da lei. Mas agora nós estamos libertos da lei e estamos casados com Jesus Cristo. Agora nós somos escravos por amor de Jesus Cristo. Amém? Lembram disso? Agora veja, Paulo antevê, justamente por causa dessa questão, que ele exigiria maiores explicações a respeito disso. Porque como os judeus cristãos, aquelas pessoas que estavam ouvindo Paulo, poderiam dizer que eles estavam libertos da lei, sendo que a lei era no seu íntimo o modo de vida deles. Então, Paulo ele vai ter que tratar sobre essa questão e dizer que a lei ela não é algo ruim. Mas nós devemos nos perguntar, se nós estamos sendo libertos da lei, ela é algo ruim? A lei tem em si mesmo algo ruim? Ela é pecaminosa em si mesma? Então, Paulo ele coloca esses argumentos e ele usa da diatribe, né? Falando sobre essas coisas, o qual é um recurso que Paulo utiliza, ou o escritor utiliza, para criar um diálogo imaginário a fim de provar uma tese. Né? Então, Paulo ele faz perguntas já sabendo as respostas. E isso ele faz continuamente na sua carta em Romanos. Mas agora veja, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, é o que Paulo diz. Veja, Paulo está afirmando categoricamente que a lei não é pecado, que não há nada de ruim na lei. Ou seja, não há hipótese alguma de que haja algum problema na lei de Deus. Então, se não há nenhum problema na lei de Deus, nós precisamos saber qual é o propósito da lei, certo? Então, nós vemos primeiro, o propósito da lei é revelar o pecado que há de nós. Lembre-se que Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Não há um sequer debaixo da terra, não há nenhum justo sequer debaixo da terra que pode dizer que não é um pecador. Então a lei, ela tem o propósito de revelar o pecado do ser humano. Ela também revela a santidade de Deus, porque somente Deus, ou seja, alguém santo, algum puro, sem pecados, pode cumprir a lei. Nós vemos isso em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, onde Paulo ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, bom e justo. Então veja, essas são referências dos atributos divinos. Estas são referências dos atributos divinos de Deus. Certo? Deus é bom, Deus é santo e Deus é justo. Assim como também é a sua lei. Então veja só, também
o propósito da lei é revelar a necessidade de um Salvador. Repita comigo. Revelar a necessidade de um Salvador. Então veja só, a lei ela nunca teve um objetivo salvífico. A lei nunca teve a intenção de salvar ninguém. Na verdade, ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa miséria, ela mostra que nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos por meio do nosso bom desempenho, das nossas boas obras. Então, a lei ela revela um Salvador. Ela aponta para Cristo, o nosso Salvador. Amém? Mas tenha atenção, tenha uma observação em mente. Quanto maior desejo eu tenho em cumprir a lei pelo meu próprio desempenho, para que ela se torne salvífica para mim, mais clara fica a evidência de que eu estou rejeitando Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Mais uma vez. Quanto maior é a minha busca em cumprir a lei por meio das minhas obras para que eu seja justificado, para que eu seja salvo, mais clara fica a evidência de que eu estou dizendo que Jesus Cristo não é suficiente para mim. Mas eu sou. Então eu nego a soberania de Deus aqui. Eu rejeito Jesus Cristo nesse sentido. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Agora veja só, não cobiçarás. Então a lei, ela define o pecado em nós. A lei, ela mostra o nosso pecado e ela também define, ela dá nome, cobiça. Então era exatamente isso que Paulo queria relatar aqui. Veja só que a cobiça é algo interior e não exterior. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, do capítulo 19, Jesus está falando com um jovem rico e ali é relatado os mandamentos de Deus, né, referente ao Êxodo. E ele fala com o jovem rico e o jovem rico diz que está cumprindo todos os seus mandamentos. Mas o que mais me falta? Ele pergunta. E Jesus diz o que para ele? Bem, se você quer ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. Então, quando o jovem rico ouve essas palavras do Senhor, ele se entristece profundamente, vira as costas para o Senhor e vai embora. Por quê? Porque naquele momento foi aberto que ele era alguém que cobiçava as riquezas. Entendeu isso? Então veja, Paulo ele disse, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela é culpada por eu pecar. Vamos lá, nós estamos tratando se a lei é ruim. Então a lei ela é culpada por eu pecar? Obviamente que não. Eu sou o culpado. E o culpado é o pecado, não a lei. Pois a lei, ela sempre vai proclamar a boa e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Estão junto comigo? Versículo 8 diz assim, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Preste atenção, todo tipo de cobiça. Pois sem a lei, o pecado está morto. Então veja, o pecado ele é instigado por sua exposição à lei, mostrando que o pecado ele está enraizado no nosso coração. E nós olhamos para o texto do capítulo 3, versículo 5 de Gênesis, onde mostra ali o pecado original e o desejo de soberania do homem. Lembra? Quando a serpente fala com a mulher e diz, Deus sabe que no dia em que vocês comerem e seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Então veja, a cobiça do homem existe por um desejo de soberania. Nós queremos ser soberanos. Então, agora o homem, por causa disso, por causa dessa soberania, ele está muito preocupado em si mesmo. Ele está pensando demais em si mesmo. E na medida em que ele persiste em buscar os seus próprios interesses, cada vez mais ele se afasta da natureza doadora de Deus. E veja, por causa disso, as nossas relações foram afetadas negativamente. Por quê? Agora nós somos donos de nós mesmos. Agora nós somos soberanos. Então,
Com isso, a cobiça toma conta de todo o nosso ser e nós nos tornamos todo tipo de coisa. Nós nos tornamos idólatras, consumistas, independentes de Deus, insensíveis. Nós nos tornamos moralistas, nós nos tornamos legalistas, controladores, orgulhosos, e a lista é grande. A lei nos mostrou isso, é o que Paulo disse. Todo tipo de desejo cobiçoso. Então a lei ela traz a real condição interna do nosso coração. Mas quero pegar algum desses pontos aqui e mostrar realmente a condição do nosso coração. E que nós precisamos realmente analisar, nós precisamos olhar o nosso interior e realmente ver se há cobiça em nosso coração. Porque muitas vezes nós somos consumistas. E falando para a igreja local aqui, nós gostamos de ir ao culto, nós queremos uma cadeira confortável, um ar-condicionado, né? Um ambiente gostoso para se congregar. Mas nós nunca contribuímos com a igreja. E quando eu falo de contribuir com a igreja, não estou falando no sentido financeiro apenas, mas talvez você nunca serviu um irmão seu. Talvez você nunca perguntou se alguém precisava de ajuda para limpar este local. Talvez você nunca tenha perguntado se foi necessário, fazer uma pintura neste local. Por quê? Porque você quer consumir, você quer drenar o local onde você habita, mas você não quer dar de si para ele. Então nós somos sim consumistas, independentes, porque eu não preciso ser pastoreado. Não, eu não preciso ser pastoreado. Eu sei me virar sozinho. Afinal, aquele pastor ali, tadinho dele, aquele dali não é nada. Aquele outro lá, então, nossa, aquele de lá, muito arrogante. E o outro, aquele lá pensa que, sabe, eu me viro sozinho. Mas então a gente não entende por que essa pessoa que é tão independente, ela está fazendo na igreja. O que ela está fazendo? Então ela olha para você, ela olha para o irmão e se diz independente, que não precisa de você para nada, porque ela se tornou autossuficiente. Um estado de soberania está sobre ela. Nos tornamos moralistas também quanto à questão dos nossos relacionamentos. O orgulho do moralista, ele necessita da aprovação alheia. Para ele sempre se mostrar que está se saindo bem. Então ele quer fazer coisas para provar que está se saindo bem. Nós nos tornamos insensíveis. E como nos tornamos insensíveis por causa da cobiça? Por quê? Porque ela não me deixa servir o meu próximo. A cobiça, ela não me deixa atuar na necessidade do meu irmão, porque eu penso apenas em mim mesmo. Eu sou a prioridade. Você tem que me servir, não eu servir você. Entende o desejo de soberania do homem? E é isso que torna a cobiça um pecado extremo no nosso coração. Agora, também nos torna orgulhosos. A palavra orgulhosos, ali em Gálatas, Paulo fala muito acerca disso, e do grego ela significa vazio de honra. A pessoa orgulhosa, ela vive uma profunda insegurança dentro de si. É quase confundido com aquele espírito de orfandade, sabe? É uma ausência de honra que produz um caráter deformado nessa pessoa. Porque ele quer ser notado por aquilo que ele faz, ele quer ser honrado, mas ele pensa ser melhor do que todo mundo que está ao seu redor. Porque ele é vazio de honra. Então veja, ele se compara rebaixando os seus irmãos, aqueles que estão ao seu redor. E seu semelhante, sempre quando serve. Ele quer ser servido. Ele quer provar o seu valor às pessoas, mas não porque ele ama Cristo, não porque ele ama a igreja. Por meio dos seus méritos, por meio daquilo que ele faz. Não parece os fariseus? Os fariseus queriam ser reconhecidos, por isso eles oravam em pé nas sinagogas, nas ruas, para serem reconhecidos, para terem honra. Agora veja, por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma igreja de relacionamentos, de muitos relacionamentos, e vocês sabem disso. Constantemente nós estamos sentando à mesa uns com os outros. E há a cobiça hedonista. Nos relacionamentos, essa cobiça hedonista, ela mostra a falta de comprometimento com o seu semelhante.
Num primeiro momento, parece que ela se importa com você, parece que aquela pessoa se importa com você, mas ela, na verdade, precisa de você somente para alcançar os objetivos dela. Por algum motivo, o cobiçoso, o hedonista, ele só está próximo de você para que ele possa galgar algo maior na sua vida. Ele não se importa com você. Ele quer que você sirva os seus próprios propósitos. Ele anda com você por aquilo que você tem a oferecer a ele. As suas relações sempre vão visar ganhar vantagem em cima das pessoas. Então nós precisamos olhar o nosso coração, irmão, e saber se há um desejo cobiçoso, hedonista em nosso coração. Porque ele disse, Paulo disse, que somos tomados de todo tipo de cobiça. Vocês estão entendendo isso? Assim, diz o Tim Keller, que o relacionamento implique maior sacrifício, o hedonista cai fora, porque os relacionamentos dele são para servir a si próprio. Então veja, a cobiça é isso, é um desejo de soberania e uma rebelião contra Deus. Nós nos tornamos, nós agimos contra Deus quando nós queremos ter esse desejo de soberania. Nossa cobiça, no final, sempre vai ferir alguém, pois nós somos seres relacionais, você precisa lembrar disso. A sua cobiça sempre vai ferir alguém, porque você é um ser relacional. Deus nos criou para a relação com Ele e uns com os outros. Ou seja, Paulo está nos dizendo que a menos aqui que a lei cumpra o seu papel, nós sofreremos todo tipo de desejo cobiçoso e jamais nos voltaremos em arrependimento e para o Senhor. Então a lei precisa fazer o seu papel e precisa apontar o nosso pecado, ok? Olha só, versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Veja só que é difícil pensar que Paulo, um judeu, vivia sem a lei, não é verdade? Então, o eu vivia sem a lei significa que ele enxergava a lei pela ótica de cumprimento da lei como uma boa obra, como uma questão salvífica. Ele não enxergava ela da maneira qual nós estamos anunciando para realmente apontar para um Salvador. Ele não enxergava a exigência da lei da forma real que ela era, o que ela realmente expressava. Ele entendia apenas como regras que deviam ser cumpridas. E muitos de nós compreendemos a lei desta forma. Não compreendemos a lei pelo Espírito, compreendemos a lei por regras. E esse é um grande problema. E como que o pecado age nisso, meus irmãos? Existe uma perversidade em nosso coração, todo ser humano. Lembra? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então entenda uma coisa, há uma perversidade e um desejo compulsivo de fazer algo apenas porque é proibido. O coração do homem se inclina a isso. E Keller diz o seguinte, até que o mandamento sobre algo ruim chegue até nós, podemos sentir pouca vontade de praticá-lo, mas quando nós ouvimos o mandamento, a nossa perversidade é atiçada, e então ela pode assumir o controle. Veja, não coma desta árvore. E o que aconteceu? Comeu. Veja, quantas vezes aqui, quem nunca, né? Filho, não coloca o dedo na tomada. Mas o que acontece? Só pelo desejo de não seguir o mandamento. Então veja, talvez muitos de vocês aqui passaram por isso. Filho, até completar 18 anos, você não pode dirigir. E quando você for dirigir, você precisa de uma habilitação. E o que o jovem faz? Vai pegar o carro escondido e dirigir, sem ter habilitação. É incrível. Então, assim, por isso que ele diz, até ouvirmos o mandamento, nossa perversidade é atiçada e pode assumir o controle. Então, a essência do pecado, como no pecado original, é brincar com Deus. Pois o pecado, ele não aceita o mandamento. Ele quer estar no controle, um desejo de soberania. Ele quer ser o próprio Deus.
Agora, quando nós lemos os 10 mandamentos com um olhar de comportamento exterior, nós poderíamos dizer que nós não adoramos ídolos, que nós não matamos, que nós não roubamos, que nós não adulteramos. Poderíamos então facilmente dizer que nós somos realmente espiritualmente vivos. Que nós somos espiritualmente vivos. Mas quando se diz respeito à cobiça, ou seja, não cobiçarás, não tem como reduzir isto a algo externo. Está enraizado no nosso coração. O não cobiçarás está apontando para a perversidade do nosso coração. Ou seja, Paulo estava entendendo isso. Quando ele examina a lei, ele está vendo que ele é alguém cobiçoso. Veja só, cobiçar não é desejar apenas, mas um anseio idólatra por mais beleza, riqueza, aprovação e popularidade do que se tem. Não é errado ter essas coisas, mas se você fica amargurado e deprimido quando não as alcança, é porque seu desejo por elas se transformou em cobiça idólatra. Por isso ele diz que o pecado reviveu e morri, porque nesse sentido significa um sentimento de fracasso, um fracasso moral. E Paulo estava passando por isso. Então, nós vemos que estamos perdidos aqui e não podemos nos salvar. Por mais que nós olhássemos de um fator externo à lei, quando nós olhamos para o 10º mandamento e fala não cobiçarás, nós olhamos realmente o nosso coração como está inclinado para pecar. Por isso ele diz, o pecado reviveu e eu morri. Então, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então veja, a lei ela estimulou todo tipo de cobiça sobre o nosso ser. Ela não produziu vida, ao contrário, ela produziu morte. Mas, logicamente, se ela fosse obedecida totalmente, ela realmente nos daria vida. Afinal, Cristo cumpriu a lei e por meio de Cristo ele nos deu vida. Amém? Mas a história de Israel e de toda a humanidade revela a incapacidade humana de poder alcançar vida por intermédio da lei. Então Paulo ele está afirmando aqui que este será o padrão enquanto o pecado estiver no controle. Nós vemos e sabemos que o salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo diz que morreu. Então veja, a falha, ela não está na lei. A lei, ela aponta para o nosso pecado. A falha não está na lei, ela está no pecador. Por isso que no versículo 12, Paulo diz o seguinte, de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Certo? Então veja, tendo mostrado que a lei é o instrumento inocente do pecado, agora no versículo 12, Paulo ele está voltando no versículo 7 para encerrar essa resposta. A lei é pecado? A lei é algo ruim? A lei é má em si mesma? Obviamente que não. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém? Então Paulo está finalizando essa porção dizendo isto para os seus leitores. Agora, por que a lei é santa? Devido à sua origem. Ela foi dada por aquele que é santo em sua natureza, em sua essência. Porque a lei é justa aqui num sentido legal, porque ela não pode ser acusada de nada errado. A lei é justa. Ela cumpre o seu papel, o papel que ela foi ordenada a fazer. E a lei é boa, também aqui denotando a sua natureza, atribuindo a bondade que é própria do Senhor, o nosso Deus. A bondade que é de Deus. Então, a lei, de fato, é santa, justa e boa, assim como aquele que a criou é santo, justo e bom.
Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então vamos para o versículo 13, onde Paulo diz assim: então, tá, a lei é santa, ela é justa, ela é boa, ela se manifesta como a vontade de Deus, mas o que é bom se tornou em morte para mim, então? É isso? De maneira nenhuma, ele diz, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Veja só, Paulo agora faz mais uma pergunta. O que se tornou em morte para mim? Traduzindo aqui, a lei então é assassina? Bem, se ela se tornou em morte para mim, será que a lei ela é assassina? Logicamente que não. O pecado que é assassino. É o pecado que mata o homem, mas ele usa a lei para nos matar. Essa é a questão que Paulo está dizendo aqui. Então, peraí, a lei é um instrumento inocente na mão do pecado. Por exemplo, você tem um carro, e o carro é utilizado para te trazer de casa até o culto público, até você vir na igreja, certo? Mas o carro sendo usado de modo errado, né, de uma maneira imprudente, você vai causar acidentes com ele. Mas o carro é o culpado? Sim ou não? Não. Quem é o culpado? Quem está dirigindo. É você, sou eu. Então, a lei não é assassina, assim como o carro não é assassino, mas o pecado. Entende isso? Então, o problema não está no instrumento. A lei é esse instrumento e o pecado o assassino. A maldade do pecado torna-se evidente ao usar algo bom para conduzir à morte. Ou seja, o pecado distorce a lei para conduzir à morte. Agora veja só que interessante. John Stott, ele traz uma cena sobre isso que nós falamos aqui, dizendo assim: imagine um criminoso pego em flagrante na transgressão da lei. Ele é preso, levado a julgamento, considerado culpado e sentenciado à prisão. Ele não pode culpar a lei por ter sido preso. É verdade que foi a lei que o condenou e proferiu a sentença. Mas ele não pode culpar a ninguém, a não ser ele mesmo e seu comportamento criminoso. Da mesma forma, Paulo exonera a lei. O vilão da história é o pecado. O pecado que habita em nós e que, em virtude de sua perversidade, é despertado e provocado pela lei. Então veja, a lei não é a vilã. A lei não é assassina, é o pecado que é. E veja, a serpente, ela faz uma proposta com uma falsa promessa e o homem peca. Havia uma ordenança ali no jardim, que ela não deveria ser quebrada, mas então vem a culpa e vem a acusação. O que o homem fala? A mulher que tu me destes. Quando ele peca, ele diz, a mulher que tu me destes. Então nós temos essa tendência no nosso coração, essa perversidade de sempre culpar tudo e todos pelo nosso pecado. E provavelmente até a lei de Deus. Mas eu sou pecador, não a lei. A lei ela não é uma assassina. Veja só, a lei é pura, a lei é santa, a lei é boa. Veja só os Salmos de Davi, o que ele diz aqui. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Uau! Existe limite, mas não para o teu mandamento. Né? Davi está dizendo que medita na lei dia e noite e ele se agrada da lei de Deus. Por que ele se agrada da lei de Deus? Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ao homem. Não há nada de errado com a lei de Deus. Amém, meus irmãos? Isto precisa ficar bem claro, que é isso que Paulo está tentando mostrar aqui nos versículos que ele está discorrendo aqui para a igreja em Roma. Não esqueçam para quem ele estava escrevendo. Então, no versículo 14, ele diz o seguinte,
Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Veja que no restante do capítulo, Paulo ele fala sobre a sua luta contra o pecado. Mas veja, é a luta de um convertido não regenerado. Alguém que ainda vivia na lei. Paulo ele está revivendo experiências pessoais, se identificando com os judeus crentes daquele tempo, num processo de renovação da sua mente. Ok? Não era o Paulo atual, mas o Paulo antigo, que ainda buscava ser salvo por meio da lei. Então, não é Paulo aqui nos seus dias atuais. Fique bem claro isso, ok? Agora, veja que há uma consciência do pecado. Ele diz que a lei espiritual, eu, contudo, não o sou. Há uma consciência do pecado. Então, um incrédulo não poderia ter consciência do seu pecado. Um descrente não tem como ter esse entendimento. Ele é orgulhoso para admitir isso, não é verdade? Então, não fala aqui também de alguém que é descrente, ok? Até porque, olha só, no versículo 16... está escrito, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Está vendo? Então é alguém que crê realmente no Senhor, mas está num processo de regeneração. Ele tem prazer na lei e reconhece que a lei é boa e que a lei é santa, como nós lemos no versículo 12. No versículo 22 diz assim, pois no íntimo do meu ser, ou seja, o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ok? Então nós estamos falando aqui de um convertido. Paulo está falando acerca dele mesmo, alguém que realmente conhecia a lei de Deus. Agora lembre-se, Paulo consentiu da morte de Estevão. Quantos lembram aqui da morte de Estevão nas escrituras, do que é relatado? Levante a sua mão, para mim saber que você está aí, que você sabe. Amém. Bastante pessoa lembra dessa parte da história, né? Paulo estava ali diante de Estevão, que estava anunciando o evangelho, mas ele ainda perseguia os cristãos naquela época. E quando ele vê Estevão diante do povo sendo apedrejado, as escrituras dizem que ele consentiu com a sua morte, porque é lançado as roupas aos pés dele, de Estevão, como se ele tivesse dado a ordem para que aquilo acontecesse. Então fica claro que Paulo, naquele momento, não andava debaixo da graça de Deus. Não conhecia ainda a graça de Jesus Cristo. O pecado o enganou, usando a lei para que ele matasse. O pecado o enganou e usou a lei para ele matar, para perseguir os cristãos. Ele era escravo do pecado. Estão entendendo isso? Então não era o Paulo que estava escrevendo naquele ato a carta aos Romanos. Era o Paulo do passado, que ainda estava num processo de regeneração, e ele está falando isso aqui. Agora veja, vamos ler sequencialmente do versículo 15 ao versículo 23, onde é apresentado este conflito. Versículo 15 diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Veja esse conflito interior. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, faço o que não quero. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja, Paulo está num grande conflito aqui sobre a lei e pecado, dizendo que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, e aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Alguém se identifica com isso aí? Então veja, mas ele diz assim, né?
que ele vê outra lei atuando nos membros do seu corpo, no verso 23. Então, Paulo realmente está num grande conflito aqui. Mas por quê? Porque Paulo estava caminhando aqui em direção a um lugar chamado a graça de Jesus Cristo. Ele estava prestes a conhecer o Evangelho, o poder de Deus. Por isso do conflito de Paulo. Quanto mais próximo de Deus Paulo chegava, mais pecador ele se sentia. Quanto mais próximo de Deus ele estava, mais pecador ele se sentia. E havia esse conflito no seu interior. Então nós somos advertidos, meus irmãos, que ninguém consegue avançar tanto a ponto de não lutar contra o pecado. O pecado vai fazer parte da nossa vida constante. Todo dia ele vai se apresentar e vai bater na sua porta. E cabe a nós abrir a porta para esse pecado ou não. Nós sabemos que a luta contra o pecado é diária, não sabemos? E cada um de nós aqui teríamos dezenas de exemplos para falar sobre essas lutas. Quem aqui já ouviu falar de alguém, já teve um amigo, algum conhecido, que estava desviado dos caminhos do Senhor. E quando ele voltou a congregar, quando voltou a ler as Escrituras, voltou a orar, ele disse, cara, foi só eu voltar para a igreja que começou a tudo descarrilhar do trilho. Foi só eu começar a orar, meu amigo, que agora as coisas estão pipocando. Quem aqui? Levante a mão, de verdade. Quem já ouviu isso de alguém? Puxa, quase toda a igreja já ouviu isso, né? Espero que você não tenha sido um desse. Mas não é verdade? Mas a verdade é o seguinte, que quando essa pessoa retorna para esse âmbito da igreja, do local onde o evangelho é apresentado, lembre-se que o pecado ele toma ocasião e quando você ouve o mandamento, é atiçado novamente aquilo que há dentro do seu coração. Então o pecado começa a se fazer real na sua vida. Porque o evangelho está sendo pregado. E você começa a ver realmente o quão ruim você é. Lembra-se? Não é que você é mau. Você é pior do que pensa. Mas somos mais amados do que imaginamos. Mas veja, então, quando a pessoa está com o seu coração aberto, ouvindo os mandamentos de Deus, realmente vai vir com tudo sobre o seu coração, os mandamentos de Deus. Então há aquela aflição dentro dela e ela pensa que está dando tudo errado, quando na verdade está dando tudo certo. A lei quer fazer isso, a lei quer chacoalhar, quer mostrar, quer fazer o papel para o que ela veio para ser feita e a mostrar o quê? Apontar para um Salvador, que ela não pode salvar a si só. Então o mandamento começa a fazer efeito sobre ela. Agora veja só uma questão aqui que Tim Keller ele diz. Por favor, David, diz assim, na verdade, como o urso ferido é mais perigoso que o urso sadio e feliz, nossa natureza pecaminosa poderia ficar estimulada e ativa porque o novo nascimento a feriu de morte. Então veja, é exatamente isso. Então você volta para os caminhos do Senhor, está buscando o Senhor, ser regenerado e de repente vem o quê? O pecado. E ele atiça você. E ele quer estimulá-lo, por quê? Porque ele foi ferido de morte. Porque você está matando ele. Mas ele, como um urso feroz, ele vem para cima de você. É como um urso ferido que está rugindo altamente, correndo atrás da sua presa. Ele quer se libertar, o pecado ele quer se libertar. Porque ele é impaciente e ele vai atrás da pessoa. E obtendo sucesso, o que vai acontecer? Vai gerar dor naquela vítima. E uma dor quase mortal. Ou mortal. Uma angústia mortal vai ser gerada dentro daquele ser, daquela pessoa. E é isso que Paulo está vivendo aqui. Paulo está numa angústia mortal, porque ele compreendeu o pecado da cobiça. Vocês entendem isso? Agora veja algo. Versículo 24. Por ele reconhecer o pecado, ele diz, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta
morte. Então Paulo está perguntando agora aqui, quem me libertará? Quem nos libertará? Quem nos salvará de nós mesmos? Sabemos que a lei não pode fazer isso, mas quem irá me libertar dos meus pecados? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Somente Jesus Cristo pode nos salvar dos nossos pecados. Nosso desejo de soberania, de querermos salvar a nós mesmos, não é capaz de fazer isso. Veja, Paulo está clamando aqui em todos esses versículos que nós lemos pela primeira vez. Entende? Paulo está clamando agora, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele está clamando agora por um libertador, ele está clamando agora por um salvador, pelo redentor da sua vida. A lei agora realmente fez o seu papel. Aleluia. A lei mostrou o seu pecado. Lembra o que nós falamos? O propósito da lei? A lei mostrou o pecado de Paulo. Ela mostrou, ela revelou a santidade de Deus e também apontou para um Salvador. Agora, Paulo corre sérios riscos de ser salvo por Jesus. Veja, há um desejo real para ser transformado e liberto do pecado aqui na fala de Paulo. É uma atitude de alguém que realmente experimentou algo, de alguém que se aproximou de Deus, mas ainda não foi regenerado por completo. Paulo está vivendo aqui como alguém que está tateando, que está se aproximando da graça de Deus. Veja, vamos lembrar do versículo 6 do mesmo capítulo, capítulo 7, diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Veja o que ele está dizendo aqui, que fomos libertos da lei para viver no novo modo do Espírito. Depois deste versículo aqui, ele não trata mais sobre o Espírito Santo. Ele está falando sobre aqueles conflitos, certo? Mas veja, é o Espírito Santo que nos liberta do governo do pecado e também da nossa velha forma de viver segundo a lei, daquela velha forma de ver a lei. É o Espírito de Deus. Então, se você anda no Espírito, você não é um escravo do pecado. Se você anda no Espírito, como Paulo disse aqui, você sabe qual é a natureza que opera na sua vida. Eu e você não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer a nossa nova natureza, porque o pecado não é mais senhor sobre nossa vida. O pecado já não reina mais sobre nossa vida. O Senhor é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, não mais o pecado. Mas veja, então nós não precisamos mais ter medo. E também não é sobre sermos fortes aqui, mas é acabar esquecendo qual é a nossa natureza, de que realmente estamos em Cristo Jesus. Veja, quando nós... vamos olhar o texto de Romanos, do capítulo 8, rapidamente. Eu vou ler aqui para vocês, não vamos projetar para ganharmos tempo. Mas Paulo escreve ali aos Romanos, nós vamos ver nas semanas seguintes, no versículo 31, ele diz assim, quem será contra nós? Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Verso 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, meus irmãos. Nada na criação pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então, irmão, você não pode esquecer, no momento em que você pecar, qual é a sua real natureza, onde você está firmado, onde você está alicerçado. Nós não podemos esquecer que estamos em Cristo Jesus e não há acusação contra esses. Porque agora nós não andamos mais segundo a lei, mas segundo o Espírito. Amém? Todos aqueles que têm o Espírito andam nesta nova natureza. Aleluia.
Mas vamos voltar para cá, para o nosso texto. Veja que Paulo, então, ele fez uma pausa do versículo 14 ao versículo 25. Há uma lacuna aqui, a qual ele deseja relatar como era a sua vida antes de receber o Espírito Santo. Vou falar mais uma vez. Há uma lacuna aqui do versículo 14 ao versículo 25, onde Paulo está relatando como era a sua vida antes do Espírito. Alguém que amava a lei, mas não tinha a revelação do Espírito Santo. Alguém que amava a lei, mas ainda não tinha o Espírito. Então veja só, nós vemos que aqui realmente o texto fala sobre uma pessoa que realmente teve uma conversão, é um convertido porque ama a lei de Deus, amém? Porém, não é ainda um crente maduro. Não é um crente maduro, porque ele se considerava vendido ao pecado. Mas nós acabamos de ler aqui que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Então, se você se considera alguém vendido ao pecado e não anda de acordo com o Espírito de Deus, provavelmente ainda é um cristão imaturo. Porque se considera vendido ao pecado, é isso que Paulo estava dizendo aqui. Então nós precisamos entender que Paulo, por um motivo muito óbvio, não fala do Espírito Santo nesses versículos. Porque é justamente para nos mostrar como é uma vida sem o Espírito de Deus. E muitos cristãos podem ser chamados de cristãos nominais, pois mesmo sendo, dando sinais, evidências de um novo nascimento, ou em alguma medida amar a igreja de Deus, ainda vivem na lei, vive na carne, se baseando em regras para a sua própria salvação. Se você olha para si, se analisando e vê isso, provavelmente você seja um crente nominal, que anda na carne e não no espírito. Ficou claro que o assunto aqui não é uma questão da vida presente de Paulo? Sim? Ok. Paulo está fazendo uma reflexão sobre o tempo em que ele vivia debaixo do pecado, sem o Espírito de Deus. Agora veja, para nós fazermos uma conexão aqui, o versículo 20 que nós lemos do capítulo 7 diz que somos habitação do pecado. Versículo 20. Agora, no capítulo 8, quando Paulo volta a falar sobre o Espírito de Deus, no versículo 9 diz que nós somos habitação do Espírito. Então, um reino, ele não subsiste se ele estiver dividido, certo? Então, onde há Espírito, não há pecado. Mas onde há habitação do pecado, não há habitação do Espírito. Então, não há conflito aqui. Ou é espírito, ou é carnal. Anotem esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 9, para que depois vocês possam meditar nele. E eu já gostaria de, chamando o time de música, e por favor, silêncio, que nós estamos indo para o final. Versículo 25 está dizendo o seguinte, veja, Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E logo depois ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Quem libertará Paulo? Quem libertará cada um de nós? Somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo sabe que fracassará. Paulo sabe que no decorrer da sua vida ele fracassará. Por isso ele deposita a sua fé em Jesus Cristo e sua esperança no Senhor. Porque nada do que ele pode fazer, nem mesmo pelo tentar cumprir a lei, poderá o salvar. E nós devemos fazer o mesmo, colocar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Agora veja, porque não existe esperança em nós mesmos. Para a nossa salvação, devemos confiar unicamente no Filho de Deus. Ele é a nossa esperança. Foi Jesus Cristo que foi moído numa cruz em nosso lugar. Foi Jesus Cristo que foi transpassado. Foi Ele que verteu o sangue no nosso lugar. Lugar que era para nós termos morrido.
lugar que era para nós termos sido julgados. Ele foi no nosso lugar. Para a nossa salvação, nós precisamos confiar apenas em Jesus Cristo e não na nossa performance em cumprir a lei. Precisamos viver no Espírito e não deixar que sejamos habitação do pecado. Amém? Agora veja, o corpo de Jesus Cristo foi moído, seu velho corpo foi moído, foi esmagado, para que nós nos tornássemos o seu novo corpo, a Igreja Santa de Deus. Ele foi moído e esmagado para que nós fôssemos o seu corpo na terra. Aleluia! Nós precisamos compreender o que é andar no Espírito, meus irmãos. Porque não só o seu corpo foi moído, mas todo o seu sangue foi derramado em nosso favor. O seu sangue derramado foi para perdoar o seu pecado, para que você pudesse voltar para o Senhor, para que você fosse lavado, regenerado, limpo dos seus pecados, e compreendesse e lembrasse que a sua nova natureza está em Cristo Jesus. Precisamos perceber isso, então volte-se para o Senhor urgentemente e com grande alegria, desfrutando e gozando dele para sempre. Viva a igreja com o Senhor. Lembre-se que ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco para sempre, para continuar a obra que ele começou em nós. Então o Espírito Santo está trabalhando no seu interior, o Espírito Santo está trabalhando no meu interior. Para quê? Para nós sermos mais parecidos com Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em nós para que nós nos pareçamos com o nosso Senhor, meus irmãos. Fique de pé. Nós estamos nos tornando, por meio do Espírito Santo, a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que você terá a imagem daquilo que você adora. A sua imagem, a sua pessoa será a imagem daquilo que você adora. Adore ao Senhor. Lembre dos seus feitos e que o Espírito Santo habita em vós. Aleluia! Curve sua cabeça, vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, Pai, porque tu és merecedor. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, Pai, andamos em completa aflição e muitos conflitos internos, Pai. Muitas vezes agindo como habitação do pecado, porque esquecemos que fomos salvos por um alto preço. Esquecemos muitas vezes da nossa natureza que está em Cristo Jesus, Pai. E não nos deixamos o Senhor trabalhar em nós por meio do teu Espírito. Perdoa-nos pelo nosso pecado, perdoa-nos, Senhor, esta manhã. Perdoa-nos pela nossa cobiça desenfreada, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas. Mas não só nos perdoa, Senhor, mas nos ajusta no caminho que devemos andar. Dá-nos compreensão do alto por meio do teu Santo Espírito, para não sermos cumpridores de regras, mas amarmos o Senhor pelo Espírito Santo, pelo Espírito correto da lei. Queremos servi-lo e agradá-lo, porque somos seus escravos por amor. Ah, Pai, todos nós aqui carecemos, Senhor, de Ti. E necessitamos de Ti. Esta manhã, Senhor, que Tu possas consertar os nossos caminhos, que possamos olhar para Ti novamente, Senhor, e somente para Ti, e enxergarmos a Tua glória, Senhor, e rendermos adoração a Ti todos os dias da nossa vida.